Boa noite, Ellen, turma. Eu sou a avó de Anéia, né? E a minha colega de trabalho, né? A Mariane da Silva. Iremos socializar o nosso estágio obrigatório, né? Cujo ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro. O nosso estágio foi realizado na educação infantil, pré-escolar 2, né? Ele tem a faixa etária de 4 a 5 anos. A nossa área de concentração, ele se implica na educação inclusiva, né? Onde foi delimitado e surgiu o nosso título, né? Que o nosso título é a ludicidade, né? E a ludicidade e a sua importância no processo de inclusão na educação infantil. Sendo assim, ajuda a melhorar o desempenho, né, da criança, onde o processo lúdico se torna estimulado ao querer e o aprender, né? Contudo, escolhemos esse tema por sermos um mediador de conhecimentos, né? Onde queremos instigar o querer e o aprender, né? E fazendo do educando, onde nele podemos observar e avaliar todo o processo de construção da atividade, a qual foi sugerido. Sendo assim, podemos observar o desempenho, né, da criança em equipe e individual, não tendo modelo de ensino, né, padrão cujo ele passa e a criança copia, né, e sim aquele que necessita da imaginação, né, da criança. Portanto, a ludicidade é uma forma de aprender, né, brincando, e com isso ela consegue chegar. Sendo assim, o professor pode avaliar de vários métodos, né, seu comportamento social e individual. Sabemos que a escola é o dever e o direito da criança, né? Sendo assim, deve oferecer um estudo diversificado, né, e de qualidade para nossas crianças. Este projeto que a gente desenvolveu uma atividade lúdica, que seria o elefante que voa. Essa atividade tem a finalidade e objetivo de estimular o raciocínio e a coordenação motora. Nessa dinâmica, o educador pergunta para os seus alunos: o elefante voa? Onde o primeiro a responder mexe com os braços, imitando o voo. Com isso, a gente está estimulando sua forma de aprendizado. Sendo assim, nós resolvemos fazer um vídeo caseiro, onde aplico a atividade no meu filho, cujo ele está na faixa etária que a gente desenvolveu no nosso estado. Dinâmica do elefante. O elefante voa? Não. O pássaro voa? A vaca? O jacaré? A borboleta voa? O cachorro voa? E o gavião voa? E o gato voa? E a formiga voa? E o urubu? Boa noite, eu sou a Mariane e eu vou estar apresentando os objetivos do nosso trabalho. O primeiro objetivo é compreender o lúdico como contribuinte para a aprendizagem da criança. O segundo é entender a ludicidade como recurso pedagógico para o processo de inclusão. E o terceiro e último, concluir a eficácia da ludicidade como ferramenta importante para e no processo de inclusão na educação infantil. Então, desde o início da humanidade, há muito tempo atrás, o brincar ele já fazia parte da cultura dos seres humanos. E nós podemos ver essa informação através de registros deixados em paredes de cavernas, com pinturas feitas pelos homens antigos, né? E com danças também, porque antigamente se usava muito a dança no brincar, e entre outras. E hoje, no presente, essas brincadeiras elas são percebidas dentro de esportes, danças, jogos, teatros e nas mais variadas áreas.
Então, podemos ver o quão importante o lúdico é na vida da criança, pois ela influencia na saúde física, mental e social. E ao brincar, a criança ela interage com o mundo e estabelece relação com o outro, através de trocas, constituindo-se como sujeito. E sendo de suma importância para a criança com deficiência, sendo ela física ou mental, pois junto dos outros colegas, ela pode interagir, socializar e tornar-se parte do grupo, né? Uma criança que ela tem deficiência, né, física ou mental, ela não pode ser excluída, ela tem que ser integrada dentro do grupo das demais crianças, dentro de sala de aula. Então, cabe ao professor ele ter essa ter. Ai, como é a palavra? Calma, gente, que eu esqueci a palavra. Fugiu da cabeça. Ter a sensibilidade, isso, voltou. Cabe ao professor ter a sensibilidade de saber integrar o aluno, né, que tem necessidade especial dentro do restante da sala. Porque o professor, ele tem que estar sempre se capacitando para poder lidar com todos os tipos de crianças. Então, a criança que ela é portadora de necessidade física ou mental, ela tem que estar integrada no grupo de crianças, porque ela também precisa interagir, porque na idade da educação infantil, lá na educação infantil, é quando a criança começa a criar o caráter e a personalidade dela. Então, quando o professor ele integra a criança com necessidade, com deficiência, né, nas brincadeiras, as outras crianças elas passam a ter contato com aquela criança, sendo assim não excluindo ela das brincadeiras e nem da vida, né? Então as crianças elas passam a respeitar, entender o que é respeito pelo colega que tem uma deficiência. Então o professor ele tem um papel muito importante nisso, porque é quando eles estão formando ali, né, a personalidade e o caráter deles, e formando opiniões. Então quando o professor ele dá um empurrão para as crianças aceitarem, né, a deficiência como algo comum, como algo normal, não como algo esquisito, algo que elas têm que ter medo ou repulsa, né? Então, isso é muito importante, porque através das brincadeiras as crianças elas vão se conhecendo, né? Porque uma criança, ela conhece a outra brincando, né? Ela indo faz de conta delas, ou cantiga, brincando de boneca, de carrinho, elas vão se conhecendo e interagindo, brincando. É através do brincar que elas começam a se conhecer. Então isso é muito importante. Então é da parte do professor de adaptar as brincadeiras de acordo com a necessidade de cada aluno com a deficiência, né, com a sua deficiência. Se o aluno tem uma deficiência física, o professor tem que adaptar a brincadeira, né, dos outros colegas àquela deficiência, né? Não somente cabe ao professor a responsabilidade de inclusão, mas cabe aos pais e à escola e toda a sociedade, né, para que hajam práticas inclusivas, porque não adianta só o professor fazer o papel dele, todo o restante também tem que fazer. E a educação infantil é a base da educação básica, pois é ali que a criança começa a formar o seu caráter e personalidade. E a partir do momento que a criança com deficiência é inclusa através de brincadeiras com os colegas, eles passam a se observar e perceber que aquela criança, ela é também como elas, uma criança. E é por isso que se faz importante o lúdico em sala de aula. E devido à pandemia do coronavírus, o nosso estágio não pôde ser feito de forma presencial, então a opção foi fazer ele todo virtual. A instituição que nós escolhemos para estar fazendo estágio foi a Escola Pascoal Miller, localizada na Rua Valdemiro Pravato, no Santa Augusta, no bairro Santa Augusta, em Criciúma. A quantidade de estudantes é 425. A área de atuação é educação infantil e ensino fundamental.
O turno de atendimento é matutino e vespertino. O quadro de funcionários são 35 professores, uma diretora, 2 auxiliares, um orientador e uma secretária e 4 serventes. A experiência e formação, 21 são efetivos e 14 são ACTs. E a estrutura da escola são 10 salas de aulas, uma sala de professores, um laboratório de informática, uma sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, que é o AEE, uma quadra de esportes descoberta, uma cozinha, um banheiro adequado à educação infantil e um banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. Uma sala de secretaria, um pátio coberto, um pátio descoberto e área verde. E o que nós aprendemos com o estágio foi que sim, o lúdico ele é muito importante para a inclusão na educação infantil, né? Porque, como já foi dito, através dele os professores conseguem fazer a inclusão da criança com deficiência, né? Dentro do grupo escolar, né? Dentro junto com os demais colegas. Então, e o nosso maior desafio, né, foi estar fazendo o trabalho todo virtualmente, né? Por exemplo, gravando vídeos, tendo que pegar o produto todo virtual e não tendo uma escola física para estar fazendo, né? Nem ter as crianças junto para estar fazendo o trabalho, o estágio, né? Que foi uma pena, porque nós gostaríamos de ter feito, mas, né, serve de aprendizado, porque o professor ele tem que estar sempre se reinventando, sempre contornando a situação e dando um jeito para tudo. Então, isso também foi uma forma de ensino. Foi uma dificuldade, sim, mas também nos ajudou a ter mais resiliência. E assim nós encerramos o nosso trabalho.